Olá! Hoje trago-te um conteúdo super importante se queres fazer uma grande mudança na tua vida e aumentar o teu nível de felicidade e bem-estar, que é o fator essencial que tu precisas para conseguir mudar de carreira, criar o teu negócio e ter sucesso, construir uma relação saudável e feliz, criar filhos felizes e confiantes. E vou fazê-lo contando-te uma pequena história da minha prática profissional que vai ilustrar na perfeição porque é que esse fator é tão importante e qual é esse fator. Se ainda não me conheces, sou Susana Guimarães e ajudo-te a criar uma carreira que te entusiasme, que te faça feliz e a viveres a maternidade com muito mais leveza, com muito mais entusiasmo e com muito mais diversão. Sem mais demoras, vou passar então à história. E esta história tem a ver com um cliente da minha prática profissional de fisioterapeuta. Se ainda não sabes, a minha licenciatura é em fisioterapia e eu exerci a tempo inteiro como fisioterapeuta durante muitos anos. Neste momento tenho alguns clientes, mas já não é a base ou a grande parte do meu trabalho. No entanto, durante muitos anos foi esse o meu principal trabalho. E o meu público era principalmente adultos e idosos. E houve uma altura da minha prática de fisioterapia que eu comecei a trabalhar, a estudar e a gostar muito de lidar com pessoas com demência. Criei, inclusive, com uma colega de trabalho, um projeto para consciencializar os profissionais de lares e de centros de dia, os familiares de pessoas com demência. E nesse projeto surgiu um cliente ao domicílio, um senhor já com os seus 90 e tal anos, que tinha diagnóstico de Alzheimer já há bastante tempo, estava acamado há anos. Eu não saía da cama há cerca de 8 anos e já não falava, praticamente não se sentava, não se levantava, pronto. Comia por sonda, desculpa, comia por sonda, ou seja, não comia pela boca dele, tinha um tubinho no nariz que levava a comida até ao estômago. Pronto, e ele ia sobrevivendo assim, a família cuidava dele o melhor que sabia, tinha o apoio domiciliário que lá ia. E foram exatamente as meninas do apoio domiciliário que acharam que realmente podia ser interessante eu ir lá à casa, avaliar e perceber se conseguiria fazer alguma coisa por aquele senhor. E a verdade é que eu fui. E o que é que eu fiz? Tratei-o como se ele fosse capaz. Fiz-lhe perguntas, esperei o tempo necessário para ele responder, fui desafiando o senhor a sentar-se, deixei-o estar sentado, percebi se ele mexia os braços, se mexia as pernas, e por último, desafiei o senhor a colocar-se a pé, logicamente com a minha ajuda e com a família à beira, caso fosse necessário alguma coisa, tudo feito dentro dos parâmetros de segurança. E o que aconteceu foi incrível. No meu primeiro contacto com aquela pessoa. Porque ele, para além de ter conseguido levantar-se, disse sim e disse não. E a família ficou, respondeu às minhas perguntas, e a família ficou completamente estupefacta com tudo, porque eles disseram, ele já não falava há anos. E falou. E depois, eu realmente acabei por ficar lá, eu ia lá 3 vezes por semana, e os progressos foram incríveis. O senhor começou a levantar-se, começou a ir para o cadeirão, começou a conseguir andar com ajuda, começou a conseguir ir do quarto para a sala, para a casa de banho, tomar um banho em condições e mais, começou a comer pela boca novamente, ou seja, começou a conseguir comer comida triturada, mas pela sua boca. Ele voltou a conseguir deglutir, ou seja, engolir, e há algumas vezes em que eu trabalhei com ele, ele conseguiu inclusive levar a colher à boca. E isto é incrível. Eu tenho muito carinho por esta história, tenho muito carinho por este senhor, porque isto mostra o que é possível. O que é possível quando alguém acredita em nós e nos trata como se nós fôssemos capazes de fazer certas e determinadas coisas. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu não fiz nada especial em termos de técnica de fisioterapia. A única coisa que eu fiz foi esperar o melhor dele. Foi acreditar que, apesar de ele estar na cama há não sei quanto tempo, ele tinha potencial para muito mais. Foi acreditar nele quando ele próprio já se tinha esquecido de quem era. Foi acreditar nele quando a família não sabia que podia esperar mais dele. E eu quis contar-te esta história porque isto é o exemplo
do principal fator que tu precisas para conseguir fazer qualquer mudança que seja na tua vida, para conseguir ir atrás dos teus sonhos, para conseguires mudar de trabalho, mudar de carreira, criar um negócio. Tu precisas de acreditar em ti e no teu potencial. Precisas de esperar mais de ti. Precisas de acreditar que consegues. Dar-te tempo, respeitar-te, mas acima de tudo, esperares mais de ti, saberes que és capaz de mais, saberes que tens um potencial incrível e que tu consegues. E caso tu não consigas ainda acreditar em ti, porque naquele momento aquele senhor também não acreditava nele, ele nem sabia muito bem quem era e onde é que estava, porque falando aqui de questões de saúde e de identidade e de dignidade até, uma pessoa quando passa muito tempo sem ser verticalizada, quando passam muito tempo sem lhe perguntar e fazem as coisas em modo automático, a pessoa acaba por se perder. Quando a pessoa passa imenso tempo no mesmo sítio, entre quatro paredes, a pessoa acaba por esquecer-se de si, principalmente nestes casos de demência. Então, ele não acreditava nele, mas ele viu ali alguém que acreditou no potencial dele, que acreditou que ele conseguia mais do que aquilo que fez e viveu ao longo daqueles anos, que acreditou que para além dele conseguir, ele merecia mais. Ele merecia mais do que passar os dias deitado na cama entre quatro paredes. Ele merecia mais do que ter pessoas a dar-lhe o banho, a colocar-lhe a comida por uma sonda, a agir como se ele não tivesse qualquer poder de decisão, de escolha. Ele merecia mais do que isso. E com isto eu quero te dizer que se tu ainda não consegues acreditar em ti, encontra alguém que consiga. Pede emprestado a crença, pede emprestado a noção do teu potencial a outra pessoa. Um psicólogo, um coach, um amigo que acredita em ti mais do que tu acreditas. Um familiar, um filho. Os nossos filhos acreditam em nós mais do que tudo. Mas faz isso por ti. Faz isso pela tua vida. Faz isso pela tua família. E este é um dos meus pontos fortes, sem dúvida. É ver muito além do que aquilo que as pessoas conseguem ver neste momento. Eu consigo acreditar no bem que as pessoas têm dentro de si, eu consigo ver o potencial, eu consigo puxar por esse potencial, eu consigo esperar das pessoas mais e fazer isso saltar cá para fora. Mas não precisas trabalhar comigo, se não queres. Trabalha com outra pessoa qualquer. Pega um familiar, um amigo, ou um filho, ou um pai, ou um companheiro. Não interessa. Se não consegues ainda acreditar em ti, pega emprestado a crença de que tu és capaz noutra pessoa que acredita em ti. Porque à medida que tu começas com essa crença emprestada, tu vais, passo a passo, começando a acreditar em ti. Porque isto foi um processo. Aquele senhor, naquele dia, conseguiu sentar-se e conseguiu levantar-se uns segundos. No dia a seguir, ele percebeu, ok, eu consigo fazer isto. Então conseguiu ficar mais tempo de pé. Depois de alguns dias, ele conseguiu começar a dar uns passos. E depois de alguns passos, ele começou a conseguir deslocar-se de uma secção da casa para outra. E depois ele começou a conseguir estar algum tempo sentado no cadeirão. Ele começou a conseguir ajeitar-se sozinho no cadeirão. Ele começou a conseguir mexer-se sozinho na cama. Ele começou a conseguir manifestar a sua vontade, pedir coisas, responder a coisas, mesmo num estado de demência avançado. E se uma pessoa com demência consegue, tu também consegues. Bem sei que ele tinha alguns processos cognitivos que já não funcionavam bem e que isso até podia agir a favor dele, no sentido em que ele não tinha, se calhar, uma vozinha a dizer: tu não consegues isso, para que é que tu consegues, para que é que tu queres fazer isso? Nós temos essa voz, mas nós também conseguimos dar a volta a isso. Nós conseguimos escolher agarrar-nos àquela pessoa que acredita em nós. Nós conseguimos escolher agarrar-nos à visão das possibilidades. Nós conseguimos escolher agarrar à visão de que é possível aprender, de que é possível crescer e evoluir passo a passo. E à medida que tu vais agarrando-te a essa visão e dando os passos, tu vais começando também a acreditar em ti. Tu vais reforçando também a crença de que tu és capaz. E ao fim de algum tempo, por muito que seja bom ter pessoas a acreditar em ti, e à medida que vais fazendo o caminho, mais pessoas vão acreditando em ti, tu já não precisas de pedir emprestada essa crença, porque tu já a tens dentro de ti. E isto é uma construção interna e prática. Precisas de agir, precisas de integrar as vitórias, de integrar as conquistas, integrar as aprendizagens e reforçar passo a passo a tua autoconfiança.
a tua noção de potencial, a tua noção de valor, a tua noção de merecimento. Mas tu consegues. Da próxima vez que duvidares de ti, lembra-te deste senhor. Ele já não é meu cliente, na altura a família sentiu que, pronto, que não fazia sentido estarem a continuar a gastar dinheiro quando ele já tinha atingido um grau de, de melhoria enorme, e eu deixei de lá ir e já nunca mais soube nada do senhor, mas nunca me vou esquecer daquele momento em que ele me disse que sim, e a família ficou, meu Deus, ele já não falava há anos. E ele só falou comigo porque eu olhei para ele como alguém capaz e porque eu lhe dei tempo para ele pensar e escolher. E porque eu lhe dei essa possibilidade. E se tu quiseres trabalhar comigo, então manda mensagem, vamos trabalhar. Mas se não quiseres, sabe que o primeiro fator para fazeres qualquer mudança é acreditares em ti e no teu potencial e esperares mais de ti. E depois corresponderes a isso. E se não consegues fazê-lo sozinha, procura alguém que te ajude. Procura alguém que neste momento acredite mais em ti do que aquilo que tu acreditas. E esse é o primeiro passo para tu iniciares qualquer processo de mudança e o levares adiante. E eu tenho a certeza que demora o tempo que demorar, se continuares nesta dinâmica, tu vais conseguir. Se continuares a acreditar, a agir, a integrar as aprendizagens e as conquistas e cada vez mais dar passos mais ambiciosos rumo ao que tu desejas. Espero que isto te tenha inspirado e que te ajude a tomar uma atitude. Ou de começares a acreditar em ti, ou de procurares alguém que o faça neste momento por ti. Um beijinho e até à próxima semana.